com o trabalho árduo de uma entidade ainda desconhecida, pois nunca teve mantenedor. Claro que não é fácil chegar aos 15 anos com essa condição, mas chegamos, estamos aqui. Bom dia. Hoje eu quase não estaria aqui por pouco. Estava aqui treinando antes de começar o evento hoje. De repente eu sinto o meu paletó pegando fogo. Verdade, gente. Estava aqui, encostou um holofote quente aqui nas minhas costas, eu não vi. Só estava sentindo o cheiro de queimado. Quem estava queimando era eu. Maravilha ver esse auditório cheio, hein? Eu adoro ver isso. De verdade. E gente ainda chegando, se acomodando aí. Isso é uma delícia. E uso essa expressão não à toa. Delícia porque hoje é dia dos namorados. Dia de delícias. Aliás, para qualquer casal, o ano todo deveria ser coberto de delícias. No meu caso, há 40 anos, Eliana me atura e me apoia. Assim, em nome da minha esposa Eliana, cumprimento a todos os namorados do Brasil e, claro, os aqui presentes. Rosa vermelha, rosa da paixão. Hoje os restaurantes, os cinemas, os motéis estarão cheios. Vocês não imaginam como é bom fazer 15 anos. Debutante, os hormônios explodindo. Amor juvenil, já passando daquela fase do crush para dos olhinhos virando. Não vou falar das enormes dificuldades do Instituto Via de Acesso para chegar até aqui. Não é o caso e também não é o momento. Também não vou falar sobre o fato do Instituto Via de Acesso ter que se justificar desde o seu primeiro dia de operação, com recursos obtidos exclusivamente com sua atuação, com o trabalho árduo de uma entidade ainda desconhecida, pois nunca teve mantenedor, nem dinheiro público, o que, aliás, é proibido em seu estatuto social. Claro que não é fácil chegar aos 15 anos com essa condição. Para muitos pode parecer até impossível, mas chegamos, estamos aqui. Nesse grande evento, comemorando com todos vocês,
Porque nesses 15 anos, 500 mil histórias começaram no Instituto Via de Acesso. São aprendizes, estagiários, trainees, jovens em situação de risco social, estudantes técnicos e universitários e jovens recém-formados, todos que passaram pela instituição, pelos nossos programas e atividades de formação e de preparação para o mercado de trabalho. Proponho, portanto, com todos vocês, um brinde ao Instituto Via de Acesso. Taça vazia, porque ela ainda vai ficar cheia com os resultados e ações do Instituto Via de Acesso. Um brinde a todos vocês. Muitos nos perguntam, por que o Via de Acesso? O que o Via de Acesso faz de diferente com a necessidade do seu trabalho? O Via de Acesso chegou para ser um catalisador dos anseios e necessidades dos jovens deste século, aos anseios e necessidades das empresas deste século. O Via de Acesso chegou para apresentar modelos de programas todos próprios, que privilegiam essencialmente o desenvolvimento dos jovens, quer em relação ao programa Aprendiz, ao programa de estágio, ao programa Trainee e aos projetos sociais de formação e de inserção de jovens em situação de risco social. Para que esses modelos sejam, de fato, condutores do desenvolvimento dos jovens, consideramos não só desenvolver os jovens que deles participam, por meio de cursos, workshops, seminários de carreira e o fórum de carreira, como o de hoje, mas também o treinamento dos gestores que atuarão com esses jovens. O Instituto Via de Acesso prepara os jovens para o mercado de trabalho, como também o insere no mercado por 4, vamos dizer, vias de acesso. O programa Aprendiz, o programa de estágio, o programa Trainee e os projetos sociais de jovens em situação de risco social. Temos 2 bandeiras que eu faço questão de registrar. A do comportamental, porque isso é essencial para todos vocês jovens, junto ao mercado de trabalho. E o da sustentabilidade, notadamente a sustentabilidade ambiental, porque vocês jovens estão entrando ou passando a atuar num mundo que, infelizmente, nós estamos entregando a vocês um pouquinho estragadinho. Problemas do aquecimento global não é algo para a gente postergar. E vocês serão, certamente, o catalisador, os mentores, os protagonistas de novos modelos produtivos menos poluentes. E para que vocês ou alguém aqui venha dizer que toda essa apresentação é só conversa de alguém que está vendendo aqui a instituição. Apresento, então, a maior prova de que somos diferentes. E, por que não dizer, mais eficientes na parceria que temos com empresas que acreditam em nossa forma de fazer as coisas. E essa maior prova são vocês aqui hoje, conosco,
aprendendo, se desenvolvendo num fórum de carreira, certamente ficará marcado na vida de vocês. Vamos iniciar, então, a 13ª edição do Fórum de Carreiras e Desenvolvimento, o que os presidentes de empresas e os consultores aconselham para a sua carreira e para o seu desenvolvimento profissional. Neste ano, apresentando o tema Empenho e Talento. Há tempos, esse tema é um dos maiores imbróglios que a gente verifica nas contratações pelas empresas, que é o de dar o peso certo ao talento do contratado versus a sua determinação, a sua capacidade de atuar nas diversidades da vida, a sua condição de guerreiro. Para a realização desse fórum, contamos com o patrocínio da Sodexo e o apoio da Seguros Unimed, Klabin, Dia, Furukawa Electric, Alcateia, SSRG Gráfica, Mapima, DUI e Metrô, além do apoio de mídia, o Amarelinho, Revista Performance e o apoio tecnológico da Vagas.com. Todos os alimentos que vocês trouxeram aqui serão encaminhados ainda hoje ao beneficiário desse evento, o Banco de Alimentos de São Paulo, uma ONG que o Via de Acesso apoia já há vários anos e que atende a mais de 50 entidades beneficentes da cidade de São Paulo. Também nos sentimos muito honrados em poder ter conosco profissionais de prestígio, profissionais renomados, como Carlos Alberto Sardenberg, jornalista consagrado da rádio CBN, Globo News e TV Globo, Suzana Sonsim, CEO do consórcio Scania, Rodrigo Galvão, CEO da Oracle Brasil, e Carlos Alberto Júlio, colunista da rádio CBN, com gestão descomplicada, professor e CEO da Digital House. A eles peço uma calorosa salva de palmas. Bom, iniciando imediatamente o fórum, vamos ter Carlos Alberto Sardenberg em nossa primeira palestra, dissertando o tema Economia mais forte, mais oportunidades para os jovens no mercado de trabalho. Vou ler aqui um breve currículo dele e, para tanto, vou apelar aos meus óculos. Carlos Alberto Sardenberg, jornalista, âncora do programa CBN Brasil, veiculado de terça a sexta, das 12 às 14 horas, pela CBN em rede nacional de rádio jornalismo. É comentarista econômico dos programas noticiosos da CBN, do Jornal das 10, da Globo News e do Jornal da Globo, na TV Globo. Escreve coluna no jornal O Globo, às quintas-feiras. Sardenberg é um dos principais vencedores do prêmio Comunique-se. Tem 10 troféus. Venceu 3 vezes na categoria âncora de rádio, 5 vezes como comentarista econômico, mídia falada, e 2 vezes na mídia escrita. Foi escolhido como o segundo mais admirado jornalista de economia do país, por votação no meio de comunicação, um prêmio concedido pelos portais Jornalistas e Companhia e o portal Max
Press. Isto na votação de 2016. Nesse mesmo prêmio ficou entre os 10 jornalistas mais admirados do país em 2014. Jornalista desde 1969, trabalhou como repórter, redator e editor dos jornais O Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Folha de São Paulo. Nas mesmas funções, trabalhou nas revistas Veja e Isto É. De 1987 a 88, foi assessor da reitoria da Universidade Estadual de Campinas, ocasião em que trabalhou na definição de cursos de pós-graduação em jornalismo. Feito isto, peço que recebam com uma calorosa salva de palmas Carlos Alberto Sardenberg. Bom, muito bom dia. Obrigado, Rui, pela apresentação. Não gosto muito de currículos longos, porque uma vez lá, antigamente, né, que eu já tenho, como vocês viram, jornalista desde 69, então tem muitas histórias e tal, e a gente estava numa reunião e com várias personalidades e tal, e começou todo mundo a dar cartão, então vinha lá, o cartão de um vinha lá, diretor disso, diretor daquilo, consultor de não sei o quê, diretor de não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, de repente, chegou Walter Moreira Salles, o cartão dele estava só escrito Walter Moreira Salles. Mais nada. Todo mundo sabe quem é. Brincadeiras à parte, cadê o nosso tema? Já está aí na tela. Eu queria tratar com vocês, aqui uma reunião de jovens, mas eu vou ter que tratar de um problema que, aparentemente, é um problema de velhos, que é problema de previdência e de poupança para o futuro. Aparentemente é um problema de velhos, mas, na verdade, hoje é um problema muito atual, e um problema para esta geração que está aqui, porque as contas públicas no Brasil e as contas de previdência foram usadas de uma maneira extremamente irresponsável pelas gerações passadas. Então, se a gente considerar uma geração que está começando hoje, o que ela recebe em termos de contas públicas, de contas previdenciárias, é um baita de um problema. Não é um sistema dinâmico, organizado, que está funcionando normalmente. O que esta geração vai receber, assim que entrar no mercado de trabalho, é um baita problema, que começa pelo problema das contas públicas. O Estado brasileiro, ele não cabe no PIB, ele não cabe no Brasil, ele é muito grande para o tamanho da economia brasileira. E qual é o problema quando isso acontece? É que o Estado grande, para se financiar, para funcionar, ele precisa recolher cada vez mais recursos da sociedade, ou via impostos, ou via empréstimos, que ele toma da população, dinheiro emprestado. Todo mundo aqui que compra papéis do Tesouro Direto está emprestando dinheiro para o governo. E essa quantidade de recursos que vai para o governo, ela é subtraída do setor privado, das iniciativas do setor privado. Então, muita parte da riqueza produzida no país acaba indo para as mãos do Estado, cuja utilização não é eficiente. Então, nós temos um grave problema que eu vou mostrar aqui para vocês, é um problema que aparece na medida em que vocês entram na vida profissional. Qual é o maior problema do Brasil? É esse que vocês estão vendo aí. Nós estamos falando, os dados mais recentes, é o período de janeiro a abril de 2018, e a gente pega a despesa total do governo federal neste período. Despesa total, 430 bilhões de reais. Bom, com previdência, gastou 182 bilhões de reais, e essa previdência é só a do INSS.
Incluindo a conta de pessoal e encargos, são 96, praticamente 100 bilhões, nós temos um total de 280 bilhões de reais, o que dá 65% da despesa. Então, imaginem uma empresa que gaste 65% com plano de previdência e com pessoal. Sobram 35%, quer dizer, de cada 100 reais arrecadados pelo governo de algum modo, 65 vão para pagar previdências, quer dizer, benefícios previdenciários, etc., e pagar o pessoal. Sobram 35% para todo o resto. O resto significa botar para funcionar hospitais, escolas, forças armadas, polícia, cuidar da segurança, do transporte. Quer dizer, o governo recolheu 100, sobra 35 para todas essas atividades, que são as atividades fim do governo. Prover educação, segurança, saúde, etc. Mas, ainda desagregando o orçamento, tem lá despesas obrigatórias, que são de 74 bilhões. Nessas despesas obrigatórias estão programas sociais, como o Bolsa Família, estão seguro-desemprego, por exemplo, um gasto de 20 bilhões, outros 20 bilhões que se gasta com pagamentos às pessoas idosas que não têm outra fonte de renda. Então, também são pagamentos a pessoas que não podem deixar de ser feitos. Sobram, portanto, para o funcionamento dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sobram 76 bilhões de reais. E para investimentos, que é o futuro, nós temos ridículos 12 bilhões de reais. Investimento é construir estrada, construir viadutos, construir usinas de energia elétrica e coisas assim. Quer dizer, investimento é crescimento futuro. O gasto que eu faço hoje numa estrada, numa usina, é o gasto que vai render frutos, resultados econômicos nos próximos anos e anos e anos e anos. Esse gasto, que é o chamado gasto bom, investimento, é a coisa menor que tem no orçamento público. E por que é a menor? Porque as outras despesas crescem sem parar, nomeadamente as despesas de previdência e de pessoal. Na medida que essas despesas vão crescendo, o governo vai fazendo o quê? Ele vai reduzindo o gasto nos outros itens. É o que tem que fazer. Ele vai gastando cada vez mais daqui e vai diminuindo lá nos outros setores. Porque as fontes de financiamento do governo já estão esgotadas. Quais são essas fontes? Impostos, e nós já pagamos muito impostos, e tomar dinheiro emprestado. E o governo já é um grande devedor. Então, como é que o governo faz? O que ele faz? Ele só tem um jeito. Ele vai aumentando algumas despesas, tem que cortar nas outras. E em qual que ele está cortando? Ele está cortando em investimentos e funcionamento da máquina. Vocês viram, faltou passaporte para a Polícia Federal, faltou gasolina para a Polícia Rodoviária, faltam equipamentos dos hospitais, faltam carros para a polícia, faltam armas para a polícia. Por quê? Porque o governo está gastando dinheiro em outras coisas que são aquelas ali, previdência, pessoal e as despesas obrigatórias com programas. Dentro desse maior problema, nós temos o maior problema entre os maiores, que é o problema da previdência social. O déficit da previdência do governo federal, o déficit do governo federal em 12 meses, quer dizer, tudo que o governo federal arrecada e tudo que ele gasta, dá um déficit de 125 bilhões de reais. O INSS, sozinho, faz um déficit de 194 bilhões de reais. O que é o déficit da Previdência, do INSS? É a diferença entre arrecadação
e pagamento de benefícios. O sistema de aposentadoria vigente no Brasil é baseado num contrato social entre gerações, no qual, nesse contrato, as gerações atuais que estão trabalhando pagam a aposentadoria dos que não estão trabalhando. Então, você contribui, todos os trabalhadores formais contribuem para a Previdência pega esse bolo e paga os que já estão aposentados e os benefícios. Ela recolhe, paga e faltam 194 bilhões de reais. Faltando esse dinheiro, a obrigação de cobrir é do governo federal. Como é que ele paga esses 194 bilhões que faltam? Com o dinheiro dos impostos IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, IPI. Esses impostos todos que a gente paga, uma parte desses impostos, o governo utiliza para financiar e pagar o déficit da Previdência, já que a conta não fecha. Depois tem o déficit da Previdência dos servidores públicos, que é a mesma coisa. Quanto o servidor contribui e quanto o governo paga. Dá um buraco de 88 bilhões de reais. Somando os dois, a gente diz o déficit previdenciário anual do Brasil se aproxima dos 300 bilhões de reais. É esse o dinheiro que o governo tem que pegar em outros impostos e colocar à disposição da Previdência ou dos diversos níveis de Previdência. A Previdência dos funcionários públicos e a Previdência do INSS. Isto aqui é um problema real. Não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, não é de nada. É um número. É um número que está acontecendo. Você basta olhar e é um número oficial, auditado, medido e tal, vai lá na página do Ministério da Fazenda, Departamento de Contas Públicas. Se você desconfia do dado do governo, vai checar na Fundação Getúlio Vargas, vai checar no Congresso em Foco, vai checar no Contas Abertas, são sites que vigiam as contas públicas, e esse número, se quiserem as contas que são publicadas pelo FMI, pelos institutos internacionais, o número é esse. O Brasil tem um déficit previdenciário de em torno de 300 bilhões de reais ano. E isso é um dado absoluto, um dado claro. E isso tem que ser resolvido. Por quê? Porque esse déficit ele tem aumentado todos os anos por duas razões muito simples. As pessoas estão vivendo mais. As pessoas vivem mais, portanto, ficam mais tempo aposentadas. Portanto, vivem mais, é muito bom, é muito legal, ótimo, mas as pessoas vivem mais tempo aposentadas, e isso é gasto. Né? Todo mundo diz que a economia, é uma frase histórica, uma definição histórica, que a economia é a ciência, a economia política é a ciência desanimadora. Por quê? Porque é uma ciência que diz o seguinte: os desejos, as vontades da sociedade, o desejo da sociedade é sempre infinito. Certo? Nós queremos uma vida boa, tranquila, um bom emprego, uma boa atividade, uma boa renda e uma ótima aposentadoria. E a economia, a ciência econômica, a economia política vem e diz o seguinte: não tem dinheiro. Ou seja, os recursos são limitados em toda a sociedade, em todo o país, em toda a empresa, em toda a família, os recursos são limitados. Isso significa o seguinte: é preciso fazer escolhas o tempo todo. Escolher quem vai receber esses recursos limitados e em que proporção. Nós estamos destinando a maior parte dos recursos públicos para as pessoas que já estão aposentadas. Essa é uma questão política, social, moral, etc. A sociedade tem um compromisso com as pessoas mais idosas, com as pessoas aposentadas. Mas nós estamos gastando mais dinheiro com a Previdência
do que com a educação infantil. Estamos gastando mais dinheiro com a Previdência do que com a educação e com a saúde dos primeiros tempos da criança. Claro que está errado. Claro que está errado e que isso tem que ser endereçado de algum modo, como resolver. Isso aí é uma questão que é a questão política presente nesse debate político. Além do déficit, existe no nosso sistema previdenciário algo que tem que ser endereçado também, que é uma tremenda desigualdade. O Brasil é um país desigual, um país com desigualdade de renda, de bem-estar, de salários, e uma desigualdade tremenda nos sistemas de aposentadoria. Vocês estão vendo aí o déficit do ano passado, déficit do INSS, de 155 bilhões, e o déficit da Previdência dos servidores federais, com um déficit bem menor de 77, que foi no ano passado. Só que há 33 milhões recebendo no INSS e 1 milhão recebendo no serviço público. Então, se a gente dividir o déficit pelo número de pessoas, vai dar quanto que a sociedade está financiando aquelas pessoas, tá certo? Porque como as contribuições não são suficientes para pagar as aposentadorias, o resto dos impostos paga. E quem paga o resto dos impostos? Somos nós. Então, são essas pessoas que pagam o imposto, o contribuinte brasileiro, que está financiando parte das aposentadorias. Se vocês dividem 77 bilhões por 1 milhão, vai dar que cada brasileiro financia a aposentadoria de cada servidor em R$ 77 mil por ano, que é dinheiro. Quer dizer, então, é a sociedade, cada contribuinte, que está financiando a aposentadoria dos servidores. Também está financiando a aposentadoria do pessoal do INSS. Sempre a sociedade vai financiar essas aposentadorias. Não existe um sistema de aposentadoria que seja inteiramente equilibrado, não do nosso sistema. Porque o outro sistema de aposentadoria que existe não funciona no Brasil, a não ser para o setor privado. Qual é o outro sistema de aposentadoria? Cada pessoa, é o sistema de capitalização. Cada pessoa faz a sua própria poupança. Você guarda um determinado dinheiro por mês, compulsoriamente ou voluntariamente, você guarda um dinheiro, esse dinheiro é aplicado, esse dinheiro vai para um fundo, esse fundo aplica o dinheiro, e, ao final do tempo, você, ao se aposentar, você deixa de contribuir e passa a viver dos rendimentos desse fundo. Isso é o regime de capitalização, que, em tese, é o mais justo de todos, porque cada um cuida da sua própria aposentadoria. Não é? Você faz a sua economia e você vai ganhar quanto houver o rendimento do fundo. Portanto, não tem déficit. Porque se o fundo render bastante, você ganha mais. Se o fundo render menos, você ganha menos. Mas não tem déficit propriamente dito. É o dinheiro que está lá do fundo. Há duas formas. Uma delas é quando você se retira, você recebe todo o dinheiro que foi capitalizado, ou então aquele fundo fica rendendo mensalmente, trimestralmente e tal, e você vai vivendo desses rendimentos. Isso existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, que são os famosos fundos de previdência privada. Agora, por óbvio, esses fundos eles estão disponíveis a pessoas com salários melhores, salários com carteira assinada, etc. Então, sempre haverá a necessidade, especialmente no Brasil, de ter uma previdência pública que será, de algum modo, financiada por impostos, por contribuições e impostos. O problema é que isso tem que ser minimamente equilibrado, porque, a continuar no ritmo em que nós estamos, o que vai acontecer é que, daqui a pouco, todo o dinheiro arrecadado pelo governo vai servir para pagar aposentadorias e pessoal.
Aí vai ser aquela coisa muito ridícula, que você vai pagar o médico, mas o médico não vai ter hospital para trabalhar. Não vai ter medicamento para aplicar, porque todo o dinheiro está sendo gasto em aposentadorias e salários. Isso é o que vai acontecer se não for feita nenhuma política de contenção de gasto público e de redução do tamanho do Estado. De novo, esta não é uma questão ideológica, é uma questão de fato, de número absoluto. Existe uma versão ideológica, que é uma das mais ridículas de todos os tempos, que é de dizer o seguinte: qual é uma melhor fórmula de você resolver um problema? A forma mais fácil é dizer que não tem problema, né? Então, tem toda uma versão aí que diz o seguinte: não existe déficit da Previdência. Qual é a conta? A conta é assim: você pega contribuições, pagamentos de benefícios, dá um déficit. Aí ele diz: não, mas se você pegar o dinheiro da contribuição social e da COFINS, cobre o déficit. É isso mesmo, é o que o governo está fazendo. Ele está pegando impostos de outros setores para financiar o buraco da Previdência. Quer dizer, o fato absoluto, o fato concreto é que temos um déficit crescente e que o governo hoje gasta 65% de toda a sua despesa em pessoal e previdência. E isso não tem futuro. Basta dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, que é o déficit da Previdência, ele fala por si. A escalada do déficit a partir de 2014. Ele vem alto, dá uma caída e agora ele está simplesmente disparando. No caso do Executivo, a maior despesa é o INSS. No caso dos demais poderes, Legislativo e Judiciário, a maior despesa é pessoal. Então, repare ali, o Legislativo, que é o nosso Congresso Nacional, gasta 82% do seu orçamento com pessoal. 82% do orçamento é com pessoal. No Judiciário, 77%, no Ministério Público, 73%. Não tem possibilidade de funcionar direito. E ainda estão querendo aumento de salário. São os maiores salários do país, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, são os maiores salários no Congresso Nacional, e o gasto já está desse tamanho. Só com os chamados benefícios, que é auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio funeral, auxílio educação, auxílio transporte, ticket de alimentação, só com esses benefícios o governo federal gastou 3 bilhões e 200 milhões no ano passado, dá 1.600 mês por funcionário. 1.600 por mês só de benefícios, extra salário. O salário médio do trabalhador brasileiro hoje é R$ 2.400. Então, só com benefícios, com os chamados penduricalhos, o funcionário ganha quase a mesma coisa. Agora, importante, quando você olha o salário de um professor de ensino primário no interior do Maranhão, não é um salário de Marajá. Não é? Você olha um policial lá na fronteira, combatendo o traficante, não é salário de Marajá. Agora, você vai em Brasília, entende? Um policial do Congresso, aqueles chamam agentes policiais, agentes não sei o quê do Congresso, ganha 20 mil de entrada sem curso superior. Está errado. Para dar segurança para as suas excelências, dar segurança lá dentro, velho. Qual é o grande risco que corre lá? Levar um tomate na cara? Não precisa pagar um guarda de 20 mil reais para proteger disso, né? Para levar uma tomatada. Quer dizer, é evidente que os salários não só são exagerados, mas são de tremendamente desiguais. Categorias cujo salário inicial é 23, 24 mil. E cara que está ralando lá ganhando 2 mil, 3 mil.
É uma diferença brutal. Então, a desigualdade ela está dentro do setor de aposentadoria e está dentro do serviço público. Aquelas categorias mais politizadas, com maior capacidade de lobby em Brasília, são justamente os salários mais altos. Quais são os salários mais altos do funcionalismo? Legislativo e judiciário, que é o pessoal que está ali do lado do deputado, do lado do senador, do lado do ministro, pô, precisamos resolver isso, resolver aquilo e tal, pronto, consegue as vantagens salariais. Isso está claramente errado. Isso é uma desigualdade, que é desigualdade entre salários do setor público e do salário do setor privado, e desigualdade dentro do salário do setor público. Como é que resolve isso? Eu disse que há problemas e há também soluções. Como é que resolve isso? Bom, a primeira coisa é encarar o problema tal como ele é. Não esconder, não postergar e dizer, olha aqui, gente, o problema é esse. Como é que você resolve isto? Reforma da Previdência é absolutamente indispensável. Nós não podemos ter uma linha como essa que vocês estão vendo aqui. Não é possível, isso aqui não dá futuro para ninguém. Né? Então, tem que resolver. O que é? Tem que fazer uma reforma da Previdência. Como é que é a reforma da Previdência? Bom, tem várias maneiras de fazer. Mas o resultado, que, aliás, no mundo inteiro está se fazendo reforma da Previdência, e também o assunto já está amplamente discutido, como fazer, como não fazer, de tal modo que, nós estamos agora em época de eleição, eu até sugiro para vocês que diga o seguinte, todo candidato que chegar e dizer o seguinte, olha, a reforma da Previdência é necessária, mas precisamos debater. Pode escrever, não quer fazer a reforma. Esse aí não quer fazer, pode escrever. Porque já está debatido. Faz anos que se debate isso. Tem 500 livros, estudos, documentos, já está debatido. Agora é só tomar decisões. E a decisão é a seguinte, resumindo, e lamento ter que dizer isso para vocês, mas a solução é as pessoas vão trabalhar mais e aposentar mais tarde. É isso que vai acontecer. E não é que vai acontecer, pode ser que aconteça, vai acontecer por bem ou por mal. Por bem é quando a gente faz a reforma civilizadamente, com votação no Congresso, debate de regras de transição, tempo de colocação das reformas. Por exemplo, em quase todos os países do mundo, a idade de aposentadoria está subindo. Estados Unidos está subindo, na Alemanha está subindo. E como é que sobe? Depende, por exemplo, Estados Unidos, a cada 6 meses. Né? Você vai se aposentar com 62 anos. Aí passa 3 meses, você vai se aposentar com 62 e 6 meses. Depois, 63. Depois, 63 e tantos meses. Depois, 64. E assim vai subindo. Também na Alemanha. Só que na Alemanha está subindo para 75. Então, a idade de aposentadoria, 70, 70,5, 71, 72, então está subindo. Então, são escalas que você pode fazer. Então, o modo de fazer isso, aquilo, dá para fazer. Agora, que é inevitável que as pessoas vão trabalhar mais, porque é mais tempo que vai ser necessário acumular antes da aposentadoria, isso é fatal. Isso é fatal. E também já vou avisando aqui a vocês que são jovens e têm tempo de começar, que a aposentadoria do setor público será cada vez menor. Será cada vez menor, porque ela é muito pesada para financiar. Então, o que vai acontecer, escrevam, é que as pessoas vão trabalhar mais e a aposentadoria do INSS vai ser cada vez menor. E ela já está tendendo para ser um salário mínimo. Já está tendendo para ser. Dos 33 milhões de beneficiários do INSS, 28, 27 recebem um salário mínimo. Que é o que vai acontecer ao longo do tempo. Ou seja, o desenho que está se formando é que a Previdência do INSS vai garantir um mínimo
E quem quiser ir além disso vai ter que fazer o seu próprio fundo de previdência. Vai guardar por mês. A boa notícia é que, estou vendo esse jogo todo, se você começar cedinho e botar 100, 150 reais, 200, ao longo de muitos anos, e com essa maravilha dos juros compostos, juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, vocês podem se virar muito bem. Pode acumular uma boa poupança. Mas essa é uma regra que eu diria aqui para os mais jovens: guardem dinheiro todos os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 13º, guardar dinheiro todos os meses. E façam, não, como a gente tem a tendência, de guardar o que sobra. Não sobra. Não, eu vou gastar nisso, o que sobrar eu guardo. Não sobra. É o contrário. A primeira despesa que você faz é guardar o dinheiro. Depois você gasta o resto. Então, vai ganhar tanto, você separa X aqui. Esse aqui eu vou guardar. O resto eu gasto. Né? Não pode fazer que nem aquele jogador britânico, autor de uma frase célebre, George Best, que foi um dos maiores do mundo, e dizia que ganhou muito dinheiro e terminou na pobreza. E aí falaram com ele, poxa, você ganhou tanto dinheiro, o que você fez com o dinheiro? Ele falou, parte do dinheiro eu gastei no jogo, outra parte eu gastei com mulheres, outra parte eu gastei com bebida, o resto eu desperdicei. Estou vendo aqui uma plateia de jovens. Estou mostrando a situação. Saída: fazer o seu próprio fundo de pensão. Fazer o seu próprio, cuidar da sua própria aposentadoria. Eu sei que é meio ridículo a gente falar para pessoas aqui que têm 20 e poucos anos, cuidado com a aposentadoria, aquele velho lá está falando de aposentadoria e tal, mas é um problema. E deriva daí um problema político. Bom, o resumo da história é que as contas públicas, em números agregados, em números macro, você tem ali primário, é o resultado básico das contas do governo. Você vê, ele está tendo um déficit há 4 anos, opera no vermelho, um déficit que já é equivalente a 2,5% do PIB. Se eu acrescentar a conta de juros, dá um déficit de 9%. Pelos padrões internacionais, o déficit público máximo é de 3%. Portanto, o nosso déficit ele é 3 vezes o parâmetro tolerável. A dívida bruta é de 75%, ou seja, o Brasil deve 75% de tudo que produz. Você pega o valor de tudo que o Brasil produz e nós devemos 75%. Pega uma empresa, produz 100 milhões, fatura 100 milhões por ano, deve 75 milhões. Não está em boas condições, tá? Não dá. Faturar 100, gastar 75, não ter uma dívida de 75 não é lá essas coisas. Bom, e aqui nós caímos nas soluções. Né? Houve uma solução, um encaminhamento muito importante que foi feito para as contas públicas, que foi o teto de gastos, estabelecido lá no começo da gestão do Michel Temer, que é uma medida revolucionária para os padrões brasileiros, porque, como vocês viram, nós entramos há muitos anos numa dinâmica em que o gasto público aumenta todo ano. É como se fosse, como a gente chama, o dinheiro da viúva. Está gastando. Entende? O gasto público no Brasil ele teve uma tendência de aumentar todos os anos acima da inflação. Então, o país está crescendo, não está crescendo, a receita está aumentando, não está aumentando, o déficit das contas públicas aumenta todo ano, a despesa aumenta todo ano. É impossível continuar assim. Então, essa medida que foi aprovada no começo do ano é uma medida revolucionária, porque ela estabelece o seguinte: o gasto do governo em 2019 é igual ao de 2018 mais a inflação. Então, não tem ganho real. Gasta-se praticamente a mesma coisa. E impõe a regra que diz o seguinte:
Lá, quando vai fazer o orçamento, os deputados falam, então agora vamos gastar em educação, vamos gastar em saúde, vamos gastar em não sei o quê. Aí o gestor do orçamento fala, tá bom, e de onde que eu tiro? Não, como assim? Eu tenho um teto. Se você quer gastar 10 aqui, tem que tirar 10 daqui. Essa é a regra, qualquer orçamento. Né? E agora os deputados e senadores estão surpreendidos com essa regra. Eu acho que estão surpreendidos que, quando eles votaram, estava naquele clima pós-Dilma e tal, eles não entenderam o que estava votando. Por isso que passou assim com tanta facilidade. Porque não entenderam, né? Porque é uma camisa de força. Olha, não pode gastar mais do que tanto. Viram agora a greve dos caminhoneiros? O governo falou, vai ter que dar um subsídio para o diesel. O pessoal fez a greve, botou a faca na garganta. Bom, então é o seguinte, vamos baixar o preço do diesel. Como é que você vai baixar o preço do diesel? O governo paga a diferença. Então o governo está pagando a conta. Certo? Vai gastar 15 bilhões de reais pagando lá 30 centavos no óleo diesel dos caminhoneiros. De onde vem esse dinheiro? Dos impostos. Dinheiro que o governo ia gastar em saúde, educação, transporte, segurança. Não, vai para financiar a conta do diesel. É isso que está acontecendo. Tem um teto de gasto, isso que está acontecendo. E isso revela aquela outra coisa, que aí já estamos entrando num problema moral e um problema político, já estou me encaminhando para o final, que é o seguinte, que é um problema que está aqui na mão de vocês, os mais jovens, que é o fato, no caso do Brasil, os diversos setores da economia, as diversas pessoas, um empurra a conta para o outro. Empurra a conta para o outro, quer dizer, paga essa conta para mim, quer dizer, seguinte, o diesel está caro, né? Está caro. Quanto que precisa ser? Precisa ser 2,13. Vai custar 13 bilhões. Você paga essa conta para mim? É isso que acontece. Né? Cada setor quer pagar a conta. Entende? Outro dia a gente estava conversando sobre ingressos para shows aqui no Brasil. Né? Desses shows, desses atores internacionais, ou mesmo os shows dos brasileiros de renomada, né? Ingressos são caríssimos, né? Custa R$450. Por que é tão caro? Por que é tão caro? Alguém sabe? Porque tem meia entrada. Porque muita gente paga meia entrada. Estudante, velho, aposentado. Muita gente paga meia entrada. O que acontece? Não tem show grátis. Então, se tem muita gente pagando meia entrada, você tem que elevar o preço total para dar a média. Ou seja, se não tivesse meia entrada, em vez de custar 400, ia custar 250 para todo mundo. Mas se aprova por lei uma meia entrada aqui, uma meia entrada ali, o passe grátis e tal, não sei o quê, e o que acontece? O custo faz assim, Então tem os que estão lá pagando 400, estão pagando a conta dos que estão no passe livre. Então é uma coisa. É simples assim, não tem nada grátis, alguém está pagando a conta. E o que tem aqui no país é que a gente tem uma mania de mandar a conta para os outros. Falei de casos simples. Falemos agora do capitalismo que se introduziu no Brasil e que foi o capitalismo descoberto pela Lava Jato. Nós vimos o caso de empresas cujo sucesso dependia do quê? De uma boa relação com os partidos do governo e com o governo. Você levantava dinheiro no BNDES, que é um órgão público, para quais empresas? As amigas, as empresas que colaboravam com as campanhas. E olhem o caráter destrutivo disso. Os governos de Lula e Dilma, eles tomaram dinheiro emprestado no mercado, 500 bilhões de reais. Como é que é dinheiro emprestado? É colocando títulos públicos, que é uma espécie de uma promissória. Coloca um título público, você vai lá e compra. Pagando 16% de juros para quem comprasse esses papéis. Aí o governo levanta 500 bilhões de reais, pagando 14%, 15%.
passa esse dinheiro para o BNDES, que empresta para o Joesley a 3%. Que tal? Bom negócio, né? Quem está pagando a diferença? O governo toma emprestado a 15, empresta a 5, vai. Quem paga os 10? Os trouxas aqui, ó. 10. Quem paga? De onde que ele tira esses 10? Imposto de renda. Você fuma um cigarro, morre. Você põe gasolina, morre com imposto. Você compra uma televisão para ver o jogo da Copa, morre com 40% de imposto. Usa o celular, morre com 50% de imposto para financiar o Joesley, para financiar a JF, para financiar a Odebrecht, para financiar a OAS, para financiar o sítio dos outros. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos empurrando a conta. Quer dizer, quem que empurra a conta? Os mais fortes, os que têm lobby, os que têm mais dinheiro, que conseguem empurrar a conta para os outros. Isso é o que acontece com esse negócio de subsídios e empréstimos favorecidos. O governo pega o dinheiro dele e empresta. Agora, para quem que ele empresta? Para os amigos. Essa é a pior forma de capitalismo que existe, que é o seguinte: nós chamamos capitalismo de Estado. Por quê? Porque o governo ele é personagem dominante na economia, não apenas como fornecedor de recursos, mas como fornecedor contratante de obras e serviços em grande escala. Então, a empresa ela tem que estar bem com o governo. Tem que estar bem com o governo. E como é que você está bem com o governo? Lobbies. Você fica amigo dos homens, você contribui para a campanha dos homens, você contribui para o bolso particular dos homens. E isso aqui no Brasil foi levado a um limite, do limite, que um caso emblemático é o caso do gerente da Petrobras, o Pedro Barusco, que é gerente, não é diretor, não era político, não era nada, gerente. Ele organizava compras na Petrobras e depois ele organizava a encomenda de plataformas pela Sete Brasil. Esse sujeito devolveu 100 milhões de dólares. Confessou e devolveu ao governo brasileiro 100 milhões de dólares, que seria algo como 400 milhões de reais. Devolveu. Fora o que sabe lá onde está. Mas devolveu. E com a maior tranquilidade. Lembra-se um depoimento dele lá com o Sérgio Moro, que começa a aparecer conta aqui, conta dali. Aí o Sérgio Moro, lá pelas tantas, pergunta: mas esse dinheiro que está no banco tal, lá nos Estados Unidos, de que partido é? Ele, com a maior tranquilidade: não, excelência, esse dinheiro é particular meu. Mas então isso aí o senhor vai devolver. Perfeitamente, devolveu 100 milhões de dólares. E não está vivendo da aposentadoria do INSS, não. Bom, o que está acontecendo na economia brasileira, na política, é que esses casos todos revelaram uma forma de fazer economia e uma forma de fazer política que é um permanente assalto ao Estado. E esse assalto é comandado por um grupo de partidos e um grupo de empresas que agora estão lutando para preservar algumas vantagens, ou, no mínimo, não ir para a cadeia. Pelo menos não ir para a cadeia, isso é o processo que existe. E é uma luta que está rodando na nossa sociedade, e que vai aparecer durante as campanhas eleitorais, se forem campanhas organizadas, que é o seguinte: é uma luta entre a velha política e a velha economia e a nova. A nova tem que ser a do talento, a da iniciativa, a da criatividade, porque, se não é assim, não adianta nada você ser criativo, ser eficiente, se você não tem um bom lobby em Brasília. A empresa que vai levar o contrato não é a mais eficiente, é a que tem melhores contatos dos diversos níveis de governo. E isso destrói um país.
E isso destrói um país. Isso é o que aconteceu aqui, e, no fundo, essa é a causa estrutural do fato de o Brasil ser o país que tem, entre os emergentes, tem hoje a menor capacidade de crescimento. Quando a gente olha os países, a gente procura medir capacidade potencial de crescimento. O Brasil tem a mais baixa entre os países emergentes importantes. Por quê? Porque tem todos esses entraves que é o capitalismo de amigos e os subsídios, as subvenções e essa trama de relações que se faz em torno do poder político e poder econômico. Isso é antiprodutividade, isso é contra talentos, isso é contra desempenho. É esse capitalismo que tem que mudar no Brasil e é isso que está nas mãos dessas novas gerações. Nós temos um velho que está desesperado, quer dizer, você veja, grandes políticos aí, qual é o grande problema dele? Não encana. Não estão mais querendo fazer nada de política, desenvolvimento, tá? Por isso que está esse clima de economia parada. Porque o governo atual, a única coisa que ele quer é sair da cadeia, é escapar da cadeia, um jeito de não ser preso. Certo? Tem outros que já estão presos e tem outros que estão com medo de ser presos. Então, esse grupo político aí não vai fazer nada. Certo? Vamos empurrar até as eleições e aí vamos ver se durante as eleições se as campanhas se organizam. Mas eu chamo a atenção para esses temas que vocês vão ter que trabalhar. Eu queria terminar de uma maneira positiva, para mostrar para vocês o seguinte: Brasil aí não é seleção. Esse é um quadro que foi apresentado lá pelos meus amigos lá do Departamento Econômico do Bradesco, e é um quadro que a gente apresenta quando quer elevar o ânimo do pessoal. São as excelências brasileiras. Né? Você pode ler ali, são coisas que o Brasil é o grande produtor mundial e são coisas que o Brasil é um grande mercado. Então, repare, maior produtor do que de açúcar, maior produtor e exportador de café, laranja, jatos regionais, soja, carnes, tabaco. Não sei se isso é bom, mas nós somos bons em tabaco. Grande exportador mundial. Tabaco, alimentos. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de alimentos. E tem mais. A população do mundo está crescendo. Ela vai chegar, pelas contas dos geógrafos, a população vai crescer até 9,5 bilhões de pessoas, então se estabiliza e começa a cair. Nós estamos em 6,5, quer dizer que vai precisar de comida para mais 3 bilhões de pessoas. A FAO, que é o órgão das Nações Unidas para Alimentos, fez uma conta, estudou a situação e falou: quem que pode entregar esse alimento para essas pessoas? Aí eles dizem: olha, o Brasil pode entregar metade disso, pelo menos metade disso. Quer dizer, em outras palavras, o mundo olha para o Brasil e fala: o Brasil vai ter que entregar metade do consumo adicional de alimentos dos próximos anos. Quer dizer, nós temos que ter um baita agronegócio de altíssima qualidade. E repare, agronegócio hoje não é jogar boi no pasto, não. É alta tecnologia, genética, laboratório, ciência, química e tal, não sei o quê. É alta tecnologia. Aí, repara, o Brasil já está super bem colocado nesses setores de alimentos. Depois tem lá carne de frango, minério de ferro, e aí reparem aqueles itens ali. É o terceiro mercado mundial de computadores pessoais. É o terceiro sistema de energia elétrica, isso eu estou falando no mundo. Terceiro mercado de usuários de internet. Isso quer dizer alguma coisa. Ou seja, negócios, atividades na área de internet têm que dar dinheiro, ou podem dar dinheiro, porque tem grande parte da população que está lá. O Brasil sempre foi bom em perfumes e cosméticos, a gente vê aqui pelas nossas mulheres. Exportador ali, Paraná, bebidas, a gente é bom também de cerveja, o que é óbvio, qualquer um percebe isso a olhos vistos. Cerâmicas, repare ali, produtor de navios, polpa,
produtor de caminhões, é o quarto produtor mundial de caminhões, e aí vocês vão vendo, arroz, tem venda de automóvel e tal, não sei o quê. São todos esses setores que já são setores de ponta, e que eu costumo dizer aqui para os meus amigos, para o pessoal, que é um milagre. Que é um milagre, que isso aqui tudo é setor privado, hein? Tudo isso aqui é setor privado. Embraer, por exemplo, todo avião era estatal, virou privada, virou isso aqui. Tudo isso aqui é setor privado. Eu digo é um milagre, quer dizer, com tantas restrições, com tantas dificuldades, com tanta carga tributária e tanta burocracia, nós temos um setor privado que deu conta do recado e conseguiu estabelecer empresas e setores que são de nível mundial, de qualificação mundial. Quer dizer, então, não é só o nosso futebol que é de qualificação mundial, nós temos grandes empresas de nível mundial. Emboramente, como diria o Dorico Paraguaçu, o nosso futebol é bom nos jogadores, mas a organização do esporte aqui dentro é de terceiro mundo, claramente de terceiro mundo, a tal ponto que os melhores produtos vão para fora, são exportados e não consumidos internamente. Tudo isso no bom sentido da palavra. Bom, o resumo da ópera é o seguinte, nós temos um baita de um problema, que é o Estado sobrecarregando a sociedade. Isso, é o resumo da coisa. O Estado brasileiro está sobrecarregando a sociedade e não entrega os serviços que tem que entregar. Portanto, nós temos que procurar, como fazer esses serviços que o Estado não está entregando. Por exemplo, o Estado não está fazendo estrada. Quem tem que fazer estrada? O setor privado. Tem que privatizar, fazer concessões. A Eletrobras está quebrada. O que faz? Privatiza a Eletrobras, passa para o setor privado. Que vai dizer. Como o governo está sobrecarregado e sobra só um pouquinho de dinheiro para investir, não haverá investimento no Brasil se não for investimento privado. É elementar, meu caro Watson. O governo não tem dinheiro, então quem que vai investir? O setor privado. Mas para o setor privado investir, você tem que ter aberturas, fazer mais leilão de petróleo, fazer leilão de rodovia, leilão de aeroporto, leilão de ferrovias e assim por diante, quer dizer, abrir espaço para iniciativas e investimentos privados. Isso dá para fazer, é fácil, tem experiência mundial de como é que se faz isso, vários tipos de modelos de concessões que você tem, é fácil de fazer e dá para fazer. E tentar resolver o problema da aposentadoria, que está consumindo os recursos da sociedade. Isso no nível geral de atividade. Aqui vocês têm setores que são promissores para trabalhar. O agronegócio, quando eu falo agronegócio, não é ir lá capinar a terra, não. É fazer um programa de computador de tal modo que você possa ganhar produtividade na mesma terra, com o mesmo produto, etc, etc. É tudo aqui, é crânio, não tem mais... como diz um amigo meu, engenheiro agricultor, fala, olha, da natureza de Deus, nós só precisamos o sol. O resto eu trago, inclusive água. Então, eu preciso do sol. Sol eu não sei fazer. Mas me dá o sol, o resto a gente faz. Mas faz com ciência e tecnologia. Bom, e no que se refere à atividade pessoal de cada um, bom, escolher os setores de coisas, o mercado é cada vez mais competitivo, velhas profissões estão acabando, o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo, competitivo no setor de conhecimento, saber, tecnologia, e guarde dinheiro para as suas aposentadorias. Muito obrigado a todos pela paciência com que me ouviram. Muito bem. Começamos otimamente bem. Guardem dinheiro, hein, gente? Como sempre a gente faz, nós homenageamos aqui a todos aqueles que nos ajudam a conduzir o Instituto Via de Acesso. E eu peço a presença do Carlos Júlio. Cadê o Carlos Júlio? Saiu? Então eu peço a presença do professor Reinaldo Polito,
presidente do Conselho de Administração do Instituto Via de Acesso. Pessoal, rapidinho, uma palestra como essa é uma palestra para muita reflexão, porque às vezes levantamos pela manhã, a situação está mal, vai para a cama à noite, a situação está difícil, e nem sempre nós paramos para refletir um pouquinho e entender aquilo que está acontecendo. Então, de uma maneira extremamente simples, o Sardenberg conseguiu descomplicar informações muito complexas e que às vezes nós não conseguimos entender. E o que é importante, vocês vejam que ele apresentou números, independentemente de qualquer posição ideológica, são números que estão à nossa frente. Então, não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, mas problemas que precisam ser resolvidos. E, mais importante de tudo, guarda dinheiro, porque a velhice chega daqui a pouquinho aí, pessoal.